Despertar! Eu sou a Renata e junto com meu amigo Rodrigo, que vai entrar daqui um segundinho, nós estamos fazendo uma série de lives sobre este livro aqui, Atitude Diária, escrito por Nils Alarcon. E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa jornada de autoconhecimento, cada semana, né, cada quarta-feira, conversando sobre um capítulo deste livro. E nós estamos muito felizes porque é uma maneira que nós estamos revisitando, né, esse livro, relendo, estudando, e isso está acrescentando muito nas nossas vidas. E claro, poder compartilhar com vocês faz com que esse autoconhecimento, ele, vamos dizer assim, ele se enraize ainda mais, né? Rodrigo está chegando aqui e hoje a live vai ser sobre problema ou desafio. A escolha é sua. Deixa eu ver se o Rodrigo já está por aqui. Aqui também. Os gatos saíram. Nós já fizemos mais de 10 lives, né? E nós estamos avançando. Boa noite, Rodrigo! Olá, Renata, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Tudo Problema bom. ou desafio, Rodrigo? A escolha é sua! Nada, agora é só solução, mas quando fala desafio eu já até me animo, porque eu ando numas ondas de me desafiar algumas coisas, isso tem me incentivado bastante. Abolir a palavra problema me ajudou muito, desafio já estimula, né? E é sobre isso que nós vamos falar, né? Sim. Agora, nesse 2 de Exato. outubro, eclipse lunar, né? Tá, é um tema bem oportuno, né, Renata? Buscar o quê? Uma solução, né? Uma Em busca disso tudo solução. aqui, né? Exatamente. Muito bom. Como funcionam nossas lives? Para quem não está acostumado, então, nós lemos o capítulo, né? A gente está fazendo uma releitura. Então, o texto, a gente pega o texto original, faz uma releitura desse texto e depois a gente comenta em cima dele, né? Uhum. Os capítulos são pequenos, mas eles são muito profundos e nos traz muitos ensinamentos. Nós estamos na primeira parte do livro, né? A primeira parte do livro, ela tem essa conotação dessa mudança de mentalidade nossa, né? De ter uma mentalidade mais positiva, de olhar a vida de uma outra maneira. E depois a gente vai ter uma parte aqui com muitas mensagens também. Mas vamos lá. Nossa ideia a gente vai começar a ler o texto, né? Mas teve gente que perguntou, vocês moram na mesma cidade? Então, eu estou morando no sul de Santa Catarina, perto da praia, e o Rodrigo mora também perto da praia, né, Rodrigo? 1.000 quilômetros apenas. Eu falo que sempre que eu moro num apartamento aqui no centro de Campo Grande, de frente para o mar, porque é de frente leste. Então, só tem, assim, 1.000 quilômetros de distância, né? Mas, enfim, é de frente para o mar. Então, gente, o Rodrigo está no Mato Grosso, né? Em Campo Grande. Do sul, E eu estou aqui com a Renata. Renata, quando fala Mato Grosso, a turma de Campo Grande fica muito chateada, né? Porque aqui é Mato Grosso do Sul é uma coisa e Mato Grosso é outra. Eu já levei várias chamadas de atenção por conta disso aí. Então agora eu não esqueço mais, porque a galera tem uma bronca. Então, o Rodrigo mora no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na capital. Isso aí. Ele está de frente para o mar, a 1.000 quilômetros. Sim. E eu estou a 1 quilômetro do mar. Isso. Que mais perto, né? Bem mais, né? Tu tá literalmente de frente para o mar. Uhum. Então é isso. Vamos lá, então. Problema ou desafio? A escolha é sua. Ao enfrentar uma situação difícil, como você descreve isso? Ao invés de dizer que tem um problema, experimente usar palavras mais construtivas como desafio ou lição, por exemplo. Diga,
Estou passando por um desafio. Evite aumentar ou exagerar a situação, dizendo coisas como é um desafio enorme, difícil ou torturante. Ao exagerar, estamos programando nossa mente para acreditar que a situação é muito pior do que realmente é. Se precisar Se pre... de ajuda, seja claro e direto, mas sem dramatizar. Estou passando por um desafio e com sua ajuda, sei que vou superá-lo. Ou estou enfrentando uma questão de saúde e preciso de sua colaboração. Ajude-me, por favor. Em vez de criticar diretamente uma pessoa, critique a situação. Ao invés de dizer, nossa, você é chato, tente algo como, o que aconteceu me incomodou muito. Isso reduz a carga emocional e evita criar mais conflitos. É comum rotular alguém como cri-cri ou chato, mas por que isso acontece? Muitas vezes, uma pessoa chata ou difícil age assim por dois motivos. Ou foi mimada demais, ou nunca recebeu carinho suficiente. Quem é mimado demais se sente superior aos outros, enquanto quem não teve atenção tende a ser crítico e exigente. Conheci um homem que sempre foi mimado e se achava o melhor de tudo. Ele tinha um terapeuta que apenas o elogiava e reforçava sua autoestima. Por anos, ele viveu acreditando ser invencível, mas a vida eventualmente lhe trouxe um desafio. Ele começou a perder o controle da sua empresa. Foi então que ele percebeu que sua autoestima elevada havia se transformado em orgulho e que este orgulho o afastava das pessoas ao seu redor. A lição aqui é manter uma atitude positiva e uma autoestima elevada é importante, mas precisamos tomar cuidado para não cair no orgulho. Além disso, ao enfrentar dificuldades, é sempre melhor chamar de desafio em vez de problema. Isso nos dá força e clareza para agir com equilíbrio. Muito bem! Quantas Uhum. vezes, né, gente, a gente tem a mania de falar, nossa, isso é difícil, isso é difícil, isso é difícil. Eu costumo dizer assim, ó, eu não sei vocês, né, mas quando eu uso essa palavra difícil, 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 parece que dá até uma dor nas costas, assim, parece que vem um peso nas costas. Quando a gente diz, isso é um desafio, isso é um desafio, isso é um desafio, o desafio, ele meio que instiga a gente a encontrar soluções, a ir atrás, Uhum. a buscar, né? Ele nos move. Aqui, gente, ninguém está dizendo para as pessoas colocarem um óculos cor-de-rosa e não acreditar que não existem problemas. O que a gente está dizendo aqui é que a forma como a gente encara um problema pode nos ajudar a enxergar soluções que às vezes a gente não consegue enxergar. Boa. E como essa questão da neuroprogramação, né? Aqui um exemplo muito simples é o seguinte, está muito na moda agora, tem aplicativos de atividade física e vários mentores na internet com vários programas dizendo assim, desafio 30 dias para emagrecer 5 quilos. Desafio 30 dias para correr 5 quilômetros a menos de 30 minutos. Ninguém coloca problema de 30 dias para correr, né? É Problema de verdade. 30... tenha problemas para emagrecer em 30 dias. Ninguém coloca assim. Por quê? Porque já bate uma barreira e a pessoa diz, pô, se eu vou ter problema para emagrecer 5 quilos em 30 dias, então não adianta nem eu me esforçar. Agora a pessoa bota assim na chamada, né? Desafio 30 dias, emagreça 1,5 kg por semana, em 30 dias você irá emagrecer 6 quilos. A pessoa diz, uau, cara, é um desafio, eu acho que eu vou me propor a essa aventura de vida para me ter uma experiência e dizer que eu realmente consigo fazer isso em 30 dias. E até mesmo para comprovar se o cara está me mentindo ou não. Então já gera uma motivação extra. Seja para ganhar. Né? Ninguém bota. Você quer ganhar 60 mil reais por mês? É impossível, é um problema.
todo mundo coloca assim, desafio ganhe 60 mil reais em 60 dias trabalhado, R$ 1.000 por dia. Vou te ensinar meios e formas de ganhar R$ 1.000 por dia para chegar a 60 mil em 2 meses. Te desafio a isso. Ninguém bota, eu tenho um problema, isso você não vai conseguir. Pronto. Né? É uma forma como a própria palavra instiga a pessoa a se mexer, a se inspirar, a mesmo a se superar. Só para me concluir rapidinho, tem um rapaz chamado David Goggins. Já ouviram falar dele, Renato? É um americano, né, que tinha vários... É um americano, ele está com uma faixa dos 40, 50 anos agora. Um americano que, um tempo atrás, ele era muito gordo, a história de vida é muito triste. E ele começou a se desafiar porque ele queria entrar, fazer um treinamento lá dos Mariners americanos, os SEALs, enfim. Ele começou a se puxar e venceu muitos desafios. E todo mundo... Ele tem 2 livros vendidos best-seller, tá joia? E um dos temas dele, que ele fala assim, que ele gosta de capturar almas. Como assim? Todo professor dele, ou superior dele, vamos falar no grupo, no curso dos Mariners, lá dizia assim, você não vai conseguir, você é fraco, você não sei o quê. Ele só pensava assim, peraí, eu vou capturar essa alma. Ele fazia o máximo para vencer aquele desafio no menor tempo possível para dizer, tu não manda em mim, eu mando no meu corpo e tu não é capaz de me dizer o que eu sou capaz ou não. Então ele tinha uma história de capturar a alma da pessoa, subjugando ela e dizendo que ela é mais poderosa, que ele é mais poderoso que isso. Que David legal. Goggins é um cara 100% e que fala muito sobre isso aí. Não tem problema. O problema é a nossa cabeça que bota. Agora, desafios, a gente vive desafios e inspirações. A forma como nós descrevemos, né, as nossas dificuldades impacta diretamente a nossa mentalidade, né, Rodrigo? Sim. Quando a gente usa a palavra como problema, nossa mente tende a ver aquilo como algo mais pesado e difícil. E aquilo que você falou, quando a gente usa desafio, lição, a gente reprograma a nossa mente para enxergar a oportunidade de crescimento. Bora. Vamos pensar, né? Como você tem descrito os desafios que enfrenta no dia a dia? Você tem falado, nossa, mas isso é muito difícil. Nossa, falar inglês é difícil. Nossa, emagrecer é difícil. Correr é difícil. Mas fazer musculação é difícil. Mas cozinhar comida saudável é difícil. Você usa difícil para tudo? Ou você... Porque isso reforça uma negatividade, entendeu? Você já nem pensa em começar a fazer uma comida saudável porque você acha difícil. Ao invés de você falar, não, eu vou me desafiar a comer somente comida saudável durante uma semana. Eu Uhum. vou assistir vídeos, eu vou procurar receitas, eu vou fazer um desafio para mim. Agora, se você já fala que é difícil, nossa, é difícil demais falar inglês. Eu nunca vou aprender a falar inglês, nunca mesmo. Você já comandou teu cérebro, já falou que é difícil, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente olhar para isso, né? E também, né, gente, agora a gente começou outubro traz essa questão do outubro rosa, né? Mulheres, façam autoexame, se toquem. Muito importante, vá nos postos de saúde, façam seus exames, vejam como está a sua saúde, né? Muitas vezes a gente acha que a gente está super bem, a gente vai fazer um exame e tá lá algo que a gente não esperava. Isso aconteceu comigo em 2022 e graças a Deus, a minha mentalidade, ao meu marido, a minha família, que me ajudaram muito a superar esse desafio de saúde que eu tive, eu saí melhor do que eu entrei. Então eu encarei como um desafio mesmo. Eu não encarei que eu estava doente, eu não encarei que eu estava que a minha vida ia acabar. Eu tive medo? Tive. A gente ouve tanta coisa, né? Mas foi encarado como um desafio. Não fiquei me lamentando pelas 4 paredes, não me fiz de vítima da situação. Simplesmente encarei como um desafio, estudei, busquei tratamento alternativo. Todo tipo de tratamento eu fiz. Uhum. Então, tô aqui hoje falando com vocês. 2 anos se passaram e tá tudo muito bem, entendeu? Então a gente tem que evitar o drama, né? A gente, principalmente quando a gente recebe um diagnóstico desafiador, né? A gente tem que evitar exagerar.
quando nós dramatizamos, a mente acredita naquilo que a gente fala, ampliando o nosso sofrimento. Se usamos palavras como enorme, torturante, nossa percepção do problema se torna muito negativa, né? Uhum. Aqui a ideia, gente, é simplificar e evitar exageros. Afinal, uma atitude mais neutra e objetiva ajuda a encontrar soluções com mais clareza. Isso aqui é muito importante, né? Eu lembro que eu descobri que eu estava com um nódulo no seio, que era um nódulo negativo, né? Um nódulo, então, cancerígeno. E aí eu fiz a cirurgia e nós ficamos quase 2 meses sem ter o diagnóstico, porque os médicos não sabiam qual tipo de tratamento que eu iria ter que fazer. E foram 2 meses bem angustiantes, mas ao invés de eu ficar lá me colocando de vítima e tudo mais, o que eu fiz? Eu simplesmente fui estudar, fui buscar novos tratamentos, coisas diferentes e tudo mais, e no final das contas deu tudo certo, né? E não fiquei me torturando, nem me lamentando, nem, né, me colocando numa situação que não era uma situação ruim, era só um desafio que eu estava enfrentando e ele passou, acabou. Boa. E nessa história toda, né, Renata, nessa tua história, nessa tua jornada, ver como um desafio, olha só o quanto de preparação que tu teve, o quanto de ir atrás de meios e formas de estudar, de se preparar, de focar no positivo. Tu desenvolveu toda uma visão de autopreparo, né, para transpor uma situação, né, graças a essa visão de desafio. Como eu não sei o que se passa naquele desafio, o que eu preciso ter de virtudes naquele momento, então eu vou pesquisar, vou estudar, vou me preparar para aí sim, com um leque de opções, eu poder aplicar e transpor esse desafio, né? Que nem a Alessandra aqui que está colocando que na casa dela, ela e o marido estão com o desafio da comida saudável, né? Estão começando a transformar. Alessandra, se quer aprender um pouquinho mais, muito mais, está aqui a Renata, que pode te ajudar e muito. É só tu ver o Instagram dela, que já vai ter uma ideia gigantesca, né, de Tem mais boas de 300 opções. receitas saudáveis aqui, Tá aí, Alessandra. ó. Então o desafio já está mais do que vencido, Alessandro. Não tem nem que pensar. É Receitas só bem ver um facinhas, bem videozinho. simples, né? Aham. Mas é muito importante a gente ser isso. E outra coisa, né? Se a gente está realmente passando por um desafio, busque ajuda, mas não dramatize, gente. Boa. Não se coloque numa posição de vítima. Não se coloque numa posição inferior. Olhe para aquilo como realmente. Olha, eu estou passando por um desafio e olha, Rodrigo, com a sua ajuda eu vou superar mais ainda. Você pode me dar Uhum. uma ajuda? Você pode me ajudar a raciocinar? Às vezes a gente está tão dentro do olho do furacão, o problema é tão grande que a gente não consegue raciocinar. Então é importante a gente ter um olhar de fora, alguém de fora, para poder nos ajudar a olhar aquela situação. Então, quando a gente precisa de ajuda, a melhor forma que tem é a gente pedir ajuda, mas sem dramatizar, né? Porque quando a gente dramatiza demais, se coloca numa posição de vítima, a gente acaba afastando as pessoas. A gente precisa ser claro e positivo, né? Transmitindo confiança, e isso vai encorajar o outro a nos ajudar. Pense em quantas vezes a gente pediu ajuda e ao dramatizar a gente acabou piorando as coisas para quem estava do Uhum. nosso lado, né? Então, a gente ia pedir ajuda de uma forma serena, de uma forma colaborativa. E muito importante, né? Quando a gente oferecer ajuda, ajude sem julgar, né? Ajude sem colocar sua opinião, vamos dizer assim, julgando o outro. Ofereça uma escuta ativa, uma escuta empática, né? Isso é muito importante. Quantas vezes as pessoas elas realmente estão no olho do furacão, precisando de alguém para conversar, só que elas têm medo do julgamento. E aí elas acabam não se abrindo e aí acabam
às vezes, até fazendo besteira por não terem com quem falar. Então, assim, se você se dispuser a ajudar alguém, ajude sem julgar, né? Ouça aquilo que a pessoa está falando. Cara, às vezes ela passou por um problema, e aí? Aconteceu, pronto. Não fica remoendo por que aconteceu, por que você fez isso, por que você fez aquilo. É foco na solução, é foco na frente, é foco no para frente, entendeu? Para o futuro, porque o passado não tem mais como mudar. Quem dera a gente Uhum. pudesse mudar o passado, né, Rodrigo? Mas não tem como, né? E é legal que mudando o verbo dessa forma para o positivo, usando o desafio ao invés de problema, muitas pessoas usam a palavra problema, assim como eu já usei algumas vezes, é meio que uma forma de fugir, né, de se responsabilizar, de mexer naquilo ou transpor. Ah, é um problema, então eu faço de conta que eu não sei o que fazer e eu fujo. Então, é uma forma muito inconsciente, muito emocionalmente é, infeliz, ou não é emocionalmente não esperta, né, de lidar com a vida. Não é uma forma madura de lidar com a vida. E outra, quando tu coloca um problema, tu apresenta como um problema para a pessoa, como digo assim, Renata, eu estou com um problema muito sério. Na verdade, eu estou querendo dizer, Renata, soluciona para mim porque eu não estou afim. Eu quero é fugir disso. Agora tu soluciona para mim. Agora, quando eu falo, Renata, eu estou com um desafio assim, 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 me ajuda a transpor isso aí? Eu não estou sabendo como. De repente a Renata vai olhar e assim é fácil, Rodrigo. Tá vendo aquele muro ali? Vou pegar uma escada, tu sobe, eu seguro a escada para ti, tu sobe, pula o muro e pronto. Simples assim, porque ela viu o muro, já viu a escada do lado e acabou-se. Eu não estava vendo. Agora se eu boto, Renato, eu tenho um problema, olha aquele muro ali. É como se você não sei o que fazer. Pega a tua escada e tu transpõe para depois tu derrubar o muro, aí eu passo. Olha só que forma estranha, né? É De pedir auxílio interessante pedindo para o o que outro você resolver. falou, e realmente, né, quando a gente começa a focar demais, isso é difícil, isso é difícil, isso é difícil, intimamente eu tô dizendo, faz para mim. Eu me coloco É, de novo, eu acabo me colocando numa posição de vítima, né? vítima. E quando a gente entra nessa posição, gente, a gente acaba não crescendo, né? Porque a gente tem que assumir a responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas emoções, pelos nossos comportamentos, né? Então, assim, às vezes você não é uma pessoa. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, né? E ela acabou sendo demitida da empresa que ela estava trabalhando. E ele agora está com problema de se recolocar. E ele disse assim para mim: Renata, quando eu estava lá, eu não pensei, mas eu tratava muito mal os fornecedores, porque ele Uhum. era comprador. Ele agora ninguém gosta de mim, ninguém quer me ver nas empresas deles. Uma situação. Olha a situação, né? Então, assim, é, olha como ele criou um problema e agora ele tem um desafio de mostrar profissional que ele é, de mostrar que ele mudou o comportamento dele, que ele entendeu de inteligência emocional, né? Mas ele não pode fugir, ele não pode dizer, o mercado tá ruim, ninguém quer me É. contratar, as empresas não sei o quê. Não, ele aceitou, ele disse, eu fiz o problema, entendeu? Então é muito importante isso, né? Outra coisa, né, gente? Uma coisa muito importante também é não critique as pessoas, né? Critique. Você tem que olhar a situação em que ela estava inserida, né? Então, ao invés de criticar a pessoa diretamente, né? Quando você critica ela diretamente, você cria uma barreira emocional. No entanto, quando a gente foca no ato, na situação, a gente evita o confronto e a gente abre espaço para uma solução mais pacífica. Isso, de novo, gente, não é ignorar os problemas, mas sim lidar de uma forma construtiva, né? Então, aqui entra muito a questão da comunicação não violenta, né? De saber colocar, ao invés de dizer, nossa, Rodrigo, você é muito chato, você é isso, você é aquilo. Olha, Rodrigo, nessa situação, você falou de uma forma que não foi agradável para mim, que você tocou num ponto que é sensível para mim. E isso me deixou chateada. Não, Rodrigo, que é chato.
E uma outra coisa também muito importante, né, que eu sempre falo para as pessoas: ninguém tem o poder de te deixar triste, ninguém tem o poder de te deixar alegre, ninguém tem o poder de te deixar com raiva, ninguém tem o poder de fazer você se sentir amado, só você pode. Só você sente raiva, só você fica triste, só você fica feliz. A outra pessoa, Sim, ela simplesmente está ali. E quem sente é você, entendeu? Quem sente raiva é você. A outra pessoa, não é ela que está te fazendo ficar com raiva, é você que não sabe lidar com a tua emoção e ficou com raiva e explodiu, entendeu? A outra pessoa, ela só acionou um gatilho dentro de você. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. A gente tem que parar de culpar o outro e assumir a responsabilidade pelos nossos atos, né? Pelos nossos perfeito. comportamentos, pelas nossas emoções. E pegando essa deixa aí, né, a gente acaba vendo, como a dona Nilza botou muito bem no livro, as pessoas normalmente agem assim, né, por dois motivos. Ou ela foi muito mimada e nunca teve desafio nenhum na vida, todo mundo solucionou para ela, ou ela nunca recebeu elogio algum e nisso ela se acha insuficiente. E o que ela sabe só é criticar, porque ela, como ela nunca recebeu elogio, ela não tem um parâmetro, um exemplo disso, ela acaba criticando, porque acha que é normal criticar pessoas. Então isso é muito interessante cuidarmos, porque realmente como é que vai querer cobrar, vamos supor, uma solução de uma pessoa muito mimada, se sempre a mãe fez, o pai fez, ou o marido fez, ou a esposa fez, ou a equipe de trabalho resolveu, ou no colégio mesmo, ela era aquela pessoa do trabalho, né, da equipe, que só botava o nome, né, no final do trabalho, e porque todo mundo fazia, apresentava e ela só botava o nome, por preguiça ou por medo, enfim, nunca se responsabilizou em ir atrás. E Aqui, não, quando lidamos com alguém que parece difícil, é importante a gente entender as raízes. ótimo, Ai, gente, desculpa. Hoje, imagina. espirrando muito. É importante a gente entender as raízes desse comportamento, né? Isso nos ajuda a ter muito mais empatia e, ao mesmo tempo, proteger o nosso espaço. Ao compreender a origem desse comportamento, podemos lidar com as pessoas de forma mais sábia. Vocês já pararam para pensar que, às vezes, o comportamento de uma pessoa é reflexo de algo muito profundo? Sabe o que eu costumo ver, Rodrigo? Às vezes a gente está nas empresas, né, trabalhando, e está numa reunião, e você vê aquelas pessoas ali que elas cresceram muito na profissão, né? São líderes executivos, né? Aquelas pessoas que têm aqueles cargos altos. Só que quando elas começam a discutir, elas parecem que têm 5 anos de idade e são crianças mimadas brigando pelo carrinho. Uhum. É meu, eu não vou compartilhar contigo. Isso aqui é meu, é minha ideia. Sou eu que fiz, eu que vou apresentar. Mamãe, mamãe, né? E aí a gente percebe Boa. que os comportamentos, eles têm raízes muito mais profundas, né? A própria comunicação não violenta, ela diz que por trás de todo comportamento existe uma necessidade não atendida. De Então, quando atenção. você olhar para uma pessoa que está dando um piti, uma pessoa que falou algo para você que te magoou, uma pessoa que fez algo, se comportou de uma maneira não adequada, perceba que aquilo às vezes é um grito de socorro, né? Existe ali uma necessidade não atendida, só que ela não sabe nem expressar o que ela sente. Infelizmente, as pessoas hoje, elas não sabem expressar o que elas sentem. Ao invés delas dizerem, eu não gostei disso, Rodrigo, que você fez comigo. Uhum. Eles dizem, né, vou deixar pra lá, ele tinha que cair em si, ele tinha que saber. Se ele não viu o que ele fez, que ele me magoou, eu que não vou falar. Não, você tem que falar, você tem que dizer, porque a pessoa às vezes nem sabe que ela fez aquilo, porque ela não percebe, porque ela ainda, inconscientemente, ela ainda é uma criança de 5 anos de idade. A gente vai percebendo aí o comportamento orgulhoso, né? E muitas vezes a pessoa até sabe, mas ela não vai admitir que ela agiu
de uma forma equivocada, ou até mesmo maldosa muitas vezes, ou de alguma forma foi equivocada. Ela prefere realmente bater de frente e bater os dois pés como uma criança birrenta, dizer, não, eu não fiz isso. Por mais que a gente vê muito agora isso aí, né, aproveitando a deixa das eleições aí, né, a gente vê os debates e está explícito nos jornais, na mídia, tal candidato fez isso, 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 isso. E chega no debate e a pessoa diz, não, não tem nada a ver, isso é tudo mentira, mas está exposto. Né? É uma forma de ela, é um orgulho tão grande de que, cara, não tem como negar algo que está explícito. E muita gente acaba agindo dessa mesma forma, por uma questão de orgulho, e até mesmo esse orgulho não é por prepotência de saber que está certo. Muitas vezes é um orgulho para esconder, né, um sentimento de inferioridade ou de baixa autoestima, enfim. É uma forma de defesa, é um ataque, mas na verdade é uma defesa. Dizendo, pelo amor de Deus, eu não sei fazer isso, então eu prefiro dizer que eu sou assertivo sempre, porque é medo de passar vergonha. Né? Medo de dizer que realmente eu tenho um monte de problema e não sei lidar de uma forma como desafio. É. Manter uma atitude positiva e uma autoestima elevada é importante, mas é isso que o Rodrigo acabou de falar. É preciso tomar cuidado para não cair no orgulho, né? A autoestima elevada ela é fundamental para o nosso bem-estar, mas o excesso de confiança pode se tornar orgulho, e o orgulho pode nos afastar das pessoas, porque ele pode nos cegar, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio entre acreditar em nós mesmos e respeitar o outro. Não podemos confundir positividade com arrogância, gente. Então a gente tem que refletir, né? Onde está o equilíbrio entre uma autoestima saudável e o orgulho, Rodrigo? O que tu achas disso? Então, acho que vem no histórico, quem apresenta bons resultados tende a ser uma pessoa com uma autoestima saudável, sabe? Essa confiança, ela vem, então ela não fala por ela mesma, ela não fala de uma forma emocional, ela fala através de resultados. Normalmente quem é orgulhoso tende a falar mais do que faz, né? E pode ver que o círculo de amizade de uma pessoa com uma autoestima saudável e que tem resultados tende a ser um network muito amplo, muito diversificado. E a pessoa que é orgulhosa, além de ela não ter bons resultados que embasem aquela imagem dela, normalmente é uma pessoa que não tem uma network saudável e realmente tem poucas pessoas de confiança perto dela. Normalmente é uma pessoa que precisa chamar a atenção pelo orgulho para se fazer percebida. E a pessoa de uma autoestima saudável, normalmente ela se posiciona e a turma diz, pô, ali tem um líder nato. Ou, não, ali tem um cara orgulhoso, chato e prepotente, vamos sair de perto. Eu acho que é o tal do magnetismo saudável, energia. E essa questão do desafio, do problema, né? Quando eu estava fazendo meu tratamento lá do câncer de mama, eu fui num médico em São Paulo e ele me disse o seguinte: olha, você precisa baixar a gordura corporal do seu corpo. Na época, gente, eu era aquela falsa magra. Eu estava com quase 35% de gordura corporal. Isso é muita gordura corporal, tá? E eu pesava 64 quilos. E aí ele disse pra mim, ó, tu tem que baixar para menos de 20% de gordura corporal. Daí, peguei essa informação e vim embora, né? Vim para Santa Catarina. Chegando aqui, imagina, fazendo tratamento para câncer, na menopausa, já quase 50 anos, né? E aí cheguei para o pessoal na academia e também para nutricionista e disse, olha, eu tenho um desafio. O médico disse que eu preciso baixar a minha gordura corporal para 20%. E ele quer isso em um ano. Aí eles olharam para minha cara do tipo assim, olha, é possível, mas é difícil. Eu disse, não, difícil para mim não é, pode ser um desafio. Mas eu vou aceitar o desafio. Só me diz o que eu preciso fazer. Eu preciso saber o que eu preciso fazer. E eles disseram, você vai precisar fazer musculação todos os dias, vai precisar fazer aeróbico todos os dias, vai precisar se alimentar de uma forma muito adequada, inclusive pesando a comida, coisa que eu tinha jurado que eu nunca ia fazer na minha vida, que era pesar a comida.
e vai ter que dormir no mínimo 8 horas por dia. Coisas que eu não fazia. Eu comecei, então, a seguir o desafio. E em menos de um ano, eu estava com menos de 20% de gordura corporal. Eu tinha alterado a minha composição, eu emagreci. E olha que incrível, gente. Eu venci um desafio que as pessoas achavam que era impossível. Então, assim, a gente tem que entender que se eu olhar para uma montanha e disser, nossa, aquilo ali é impossível de subir. Meu Deus do céu, nossa, Uhum. nunca vou subir aquela montanha. Eu já estou dizendo para o meu cérebro que aquilo ali é super difícil, que eu não vou conseguir. Agora, se eu disser, é um desafio, eu vou subir ali até o primeiro morrinho, depois eu vou ver como que eu faço para subir o próximo, até eu chegar no cume da montanha, entendeu? É assim que funciona. Mas você precisa encarar o desafio. E eu falo que dentro da palavra, quando a gente decide se desafiar, decide encarar o desafio, dentro da palavra decisão tem a palavra cisão. Já falei isso aqui várias vezes. Cisão Decisões. significa cortar, romper. Então, quando eu decidi que eu ia me tornar saudável para eu não ter mais problemas com as minhas células, eu tive que romper com velhos hábitos, entendeu? Uhum. E olha quanta coisa tu desenvolveu, né, Renata? E numa consulta, ao invés de tu depender ou esperar que o remédio te cure através de uma coisa simples, simples não, né? De uma atitude passiva que é tomar um remédio, tu aprendeu a pesar a comida, aprendeu a reformular o teu cardápio, aprendeu a acordar todo dia de manhã cedo, aprendeu a ter mais do que motivação para sair de casa mesmo no inverno, 5 horas da manhã com chuva, aprendeu a lidar com os calos da mão de carregar anilhas, ou aprendeu a ir buscar uma luva, procurar uma luva, aprendeu a ser obediente com o treinamento de 2, 3 pessoas que te indicaram, aprendeu a estudar mais, né, sobre que horário, enfim, sobre atividade física, aprendeu a importância do cardio, né, e olha só quantas virtudes tu desenvolveu para superar um desafio. Aqui nesse exemplo da montanha, a pessoa não sabe escalar, tem que subir uma montanha. Ela tem que fazer um curso de montanhismo, ela tem que comprar uma bota adequada, comprar corda, fazer amigos novos. Enfim, a gente acaba desenvolvendo um monte de atitudes que colaboram para a gente, como tu falou, decidir, colocar cisões de velhos hábitos e começar a implementar uma atitude ou novas virtudes, novos potenciais para realmente se desenvolver e superar tal desafio ou tal momento de vida. E aqui, gente, não significa Uhum. que seja fácil subir uma Ah, montanha, vou dar um exemplo mais simples. né? Né? Não. Quando eu comecei a fazer yoga, Renato, eu achei que eu tinha uma pretensão de que alguns anos depois eu não ia mais sentir dor nenhuma. Eu ia botar as mãos fácil no chão, né? Botar o pé no chão, a mão fácil no chão ia ser uma mão com açúcar. Começou em 2005. Foi 2018, não, 2022 que eu consegui botar a mão no chão sem sentir uma dor de uma forma mais simplificada, mas levaram 18 anos, 17 anos para mim transpor um desafio que começou em 2016, que era a falta de mobilidade e um corpo mais duro. Ah, mas vou ter que esperar 17 anos? No meu caso foi esse. De repente, se eu tivesse me empenhado mais, seria em 15 ou 10, e também não quer dizer que para você que está nos assistindo, vai ser em 19, pode ser em 30 anos. E Vai aí depender do desafio. as pessoas desistem no primeiro mês, né? Sim. E outra, para ti é uma coisa, para mim é outra, né? Vai depender do empenho, do envolvimento, da network, do ambiente. Depende de muitas questões para a gente se adaptar e para transpor alguma coisa. E normalmente esses desafios enriquecem gigantemente, né, a nossa conexão até mesmo com o nosso credo, com a nossa fé. Não tem um desafio que a gente não supere que não tenha a ver com o crescimento espiritual junto. Nunca é somente para tirar um 10 na prova. Tem a ver com uma superação ou crescimento de fé e de conexão com Deus. E essa
questão de prova, né? Eu lembro que eu tinha uma colega que, nossa, ela surtava antes das provas, né? E ela dizia, não, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Eu dizia para ela, encara como um desafio, vamos estudar juntas, né? Vamos se desafiar. E, e eu lembro que quando ela começou a encarar com mais leveza, né? Ela conseguiu notas melhores, ela conseguiu se preparar melhor. E isso é em tudo na vida, né, gente? Boa. Agora eu tô fazendo eu tô numa mentoria com algumas pessoas e dentro dessa mentoria eu para contribuir de uma forma espontânea também para mim estar aprendendo, eu tô guiando umas caminhadas, umas práticas de yoga no parque final de semana gratuitamente, né? E eu lancei um desafio. Eu percebi que muitos amigos que estavam indo lá, novos amigos, não tinham intimidade com atividade física, nem com corrida, nem com caminhada, com nada. Então a gente começou a caminhar, praticar yoga. E nessa história toda eu tive uma ideia de propor um desafio para eles, ter 2 meses, 8 semanas, para correr os seus 5 primeiros quilômetros. Né? De 10 pessoas que estão indo lá, 6 toparam o desafio. Aí eu já baixei um programa de treinos, eu não sou atleta, né? Mas eu baixei uma planilha de treinos que não depende de relógio GPS, é por esforço, por percepção de esforço. Já programei toda uma tabela de 8 semanas de treinamento. Antes eu já vou gravar, amanhã eu vou gravar alguns alongamentos para a pessoa fazer antes, né, da sua caminhada. E além desse desafio, que já tem data marcada, que é dia 23 de novembro, que é uma prova aqui em Campo Grande, junto com o treinamento vai ter um alongamento, vai ter o treinamento em si de meia hora e depois o desafio é fazer todo dia 50 apoios. Por que 50 apoios? Porque não adianta só correr. Um corpo forte, braços fortes, uma respiração melhor, contribui para uma corrida melhor. E não vai só contribuir para a corrida, vai contribuir para a pessoa ter mais saúde. Aos pouquinhos eu vou dar uma dica de alimentação, uma dica de uma hidratação, uma dica de tirar alguma coisa, botar outra. E assim ela vai se desafiando de uma forma de 1% por dia e vai chegar no final dessas 8 semanas, ela vai correr os seus 5 quilômetros em 40 minutos, não interessa o tempo. E ela vai dizer, cara, olha só, venceu. E o foco não é nem a corrida, é a quantidade de reformulações que ela vai fazendo gradativamente e nem vai perceber. Então vai ser muito bastante quando a gente coloca esses desafios, é isso que a gente falou, né? A gente acaba reformulando muita coisa na nossa vida, né? E a gente acaba se tornando pessoas melhores por conta disso. Muito verdade. Bem, muito bem. É verdade, verdade. Esses 19 anos, né? Sempre falo que é 19 anos, porque até 2020, até 2005, era um Rodrigo. Aí com a crise de ansiedade, eu fui procurar o yoga e começou uma outra jornada, né? Então esses 19 anos praticamente praticando yoga, me oportunizaram estudar autoconhecimento, conhecer pessoas, reformular práticas do cotidiano. E hoje, com 45 anos de idade, daqui a 2 meses eu faço 46, eu vejo que a minha disposição, o meu vigor, a qualidade muscular e a qualidade cognitiva realmente é reflexo desses 19 anos. Eu vejo muita gente no CrossFit ou no yoga, né, com muito menos idade que eu e com uma composição corporal muito mais baixa. Isso não é para eu ficar orgulho no sentido de me achar, mas me deixa muito orgulhoso disso tudo. Tanto é que gera exemplo e as pessoas começam a perguntar, nossa, como é que tu pode ter toda essa idade, né? E ter tanto vigor assim? Falei, bom, mas não é de agora. É uma história de autotransformações, de desafios, superações e aprendizados. Então hoje eu realmente sou muito orgulhoso, muito positivamente dessa jornada toda, né, de estar realmente aprendendo a superar desafios e a transpor com o intuito de crescimento pessoal. Né? E complementando isso, uma palavra que eu gosto muito legal, que eu aprendi até com o Alarcon, né, lendo, enfim, estudando, diz que espiritualidade, nada mais é do que um simples ato de autoaperfeiçoamento diário em todos os setores da sua vida. Não é só escovar o dente, aprende a escovar o dente com uma pasta adequada, em sentido adequado, horários específicos. Isso é uma forma de tu refinar atitudes, refinar hábitos
que tem um propósito de se conectar mais consigo mesmo. Isso é uma forma de se espiritualizar. Aí tem alimentação, tem atividade física, tem estudo, tem essa live. São formas que a gente aprende a se melhorar. E isso tem a ver com uma questão realmente de princípios, valores, que vai nos elevar energeticamente e espiritualmente. Muito Muito bom. bem, muito bem. Muito Nós bem. estamos, então, para quem está entrando agora, né? Toda semana, nós estamos lendo um Boa. capítulo deste livro que chama Atitude Fantástico. Diária, da Nilza Larcon. Estamos muito felizes com esse projeto, porque mais do que estar aqui conversando com vocês, tanto eu quanto o Rodrigo, da gente se preparar, da gente estudar, da gente propor os exercícios, né? A gente se melhora muito. Então, nós somos muito gratos pela oportunidade que nós estamos tendo de nos melhorar, de nos autoconhecer mais, de trabalhar a nossa mente, né? Nós somos gratos por vocês estarem aqui nos ouvindo. Então, Verdade. a live decorre assim. Nós lemos o capítulo, conversamos um pouco. O Rodrigo agora vai passar um exercício para vocês fazerem ao longo da semana. E depois ele vai fazer um exercício de respiração para a gente poder encerrar a nossa live, estar com a nossa mente, né, alinhada para receber aquilo que foi bom para vocês. Combinado? Vamos lá, Rodrigo, para o exercício da semana? Vamos nessa. Então, exercício prático para a semana toda, até a nossa próxima live. Durante a próxima semana, você deve praticar o seguinte exercício. Chama-se troca de linguagem. Toda vez que enfrentar uma situação difícil, troque a palavra problema por desafio. Sempre que perceber que está exagerando ou dramatizando, pare e reformule a frase de uma forma neutra e construtiva. Tenha uma reflexão diária. No final de cada dia, anote as situações que você conseguiu transformar em desafios e observe como essa mudança de linguagem impactou sua reação e suas emoções. Ação construtiva. Para cada desafio que surgir, liste uma pequena ação que você pode fazer para começar a superá-lo. Esses três exercícios te ajudarão a reprogramar sua mente para focar em soluções e a lidar com os desafios da vida com mais leveza e clareza. Então, retrospectiva do exercício. Primeiro, quando você achar que tem um problema ou falou problema, tira o problema e substitua por desafio. Anote todas as vezes que você observou, né, essa linguagem. E no final do dia, trace uma meta para superar aquele desafio. Hoje vi que tinha um muro na minha frente. Era um problema? Não, é um desafio ter um muro na frente. Anote. Desafio transpor o muro. E à noite pense de que forma você pode pular esse muro. Colocando uma escada, colocando um balde em cima de um outro balde, pedindo para alguém te botar para cima, fazer um buraco no muro, enfim. Tem N possibilidades. E assim por diante. Você vai estar reprogramando o seu cérebro, você vai estar ressignificando as situações do seu cotidiano, vai estar aprendendo a estimular o seu cérebro para desenvolver meios criativos, a perceber meios e formas. Se não sabe, você vai aprender a ir atrás de situações ou pedir auxílio para alguém. Tá joia? Excelente. Exercício simples, prático e bem divertido. A gente salva aqui o vídeo agora e eu deixo embaixo, né, o exercício. Pratiquem os exercícios. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão absorver o conhecimento e mais claro vai ficar a vida de vocês. Vamos lá, Rodrigo, para o nosso exercício de respiração? Vamos nessa, então. Lembrando que essa prática respiratória, ela é simples, muito prática e uma porta gigantesca de entrada para esse mundo mais prático e mais lúcido, chamado autoconhecimento. Tá joia? Então, solte o que você está segurando, afaste-se um pouquinho da sua mesa, mantenha a sua coluna estendida, ereta, de uma forma confortável, solte as suas mãos sobre as suas pernas, feche seus olhos, claro, se você o quiser. Mantenham-se atentos ao que eu falar, mas siga, repita.
somente aquilo que você quiser. Inspire lento e profundamente pelo seu nariz. Retenha o ar alguns instantes. Seu corpo vai fazer as trocas gasosas de uma forma mais plena. E agora queira soltar o ar pelo nariz de uma forma lúcida. Você pode até empurrar devagar o ar para fora pelo seu nariz, murchando o seu umbigo. Pulmões vazios, novamente, inspire devagar pelo nariz, de forma silenciosa que nem você escute a sua respiração. Retém. Retém. E exala bem devagar. Muito devagar. Na próxima inspiração, tente inspirar pelo menos em 3 segundos. De 3 a 4 segundos. Inspirando 1, inspirando 2, inspirando 3. Se conseguir inspirando 4, segura. Segura. E novamente, exala também em 3 segundos. Exala 1, exalando 2, exalando 3. Agora, no próximo ciclo respiratório, quando formos exalar, vamos vocalizar o mantra OM juntos. Inspirando grande. Silencie, esfregue suas mãos, dinamizando energia, carinho, saúde, bem-estar. Coloque suas mãos sobre os seus olhos, sem apertá-los. É uma forma de você dinamizar uma boa energia para você, esse calorzinho. É uma forma também de você proteger os seus olhos da luz. Abra os seus olhos ainda por baixo das suas mãos, se acostumando aos poucos com a claridade. Solte suas mãos lentamente. E, gente, bonita, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Pratique esse exercício durante 7 semanas, 7 dias pelo menos. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, manda mensagem para a Renata, tá joia? Compartilhe esse vídeo, convide pessoas para a live, compartilhe esse exercício com quem você gosta, tá joia? Se não tiver com quem partilhar suas percepções, escreve para a gente, tá joia? Que vai ser uma alegria enorme poder contribuir. Joia, uma ótima noite para vocês, uma excelente semana. Gratidão imensa por mais essa noite e a gente se vê na quarta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.